Olá, se estão bom, eu espero que estão. É isso aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa seu like, comente, compartilhe, fique à vontade. Se inscreva no Giga, pior que tá você não fica, porque a gente convida a se unir essa comunidade maneira que está sempre atrás do preço justo nesse país injusto. O link do Discord do Apoia-se está na descrição. Qualquer doação a gente aceita com gratidão, esse valor cumulativo. A gente está levantando recursos para fazer testes para vocês. Bom, agora sim, nós estamos agora na AMD Ryzen, placas que a gente vai falar agora de AMD linha Ryzen. Então, AMD, estamos aqui na Terabyte, um abraço para Tera aí, estamos com essa A320 da Colof. A Colof é uma gigante chinesa, é uma indústria bem grande na China, no Brasil tá chegando agora, tem pouco tempo, tem um pouco mais de um ano eu acho que tá aqui. Assim, cara, a BIOS não é 5 estrelas, o VRM também não é 5 estrelas, então uma placa, entendeu? Só que assim, o PCI aqui é blindado, achei uma coisa interessante para a 320. É uma placa barata, 369. É uma placa assim que já vem, se eu não me engano, atualizado já para Ryzen 3000, que é uma placa nova, já vem atualizada para Ryzen 3000. Tipo assim, você pode pôr um 3600 aí com uma plaquinha de vídeo, tranquilo, cara. Tranquilo, você não vai precisar de ficar fuçando a BIOS mesmo, aí nesse sentido tá até ok, né? Não tá tão ruim assim não, 369, tá vendo? É um preço bem interessante, né? Bem agressivo mesmo e compensa nesse sentido. Você tem a versão dela que eu acho que compensa até mais, ó, 2 anos de garantia, você tem o dobro da garantia, você vai pagar R$30 a mais, que é uma pichincha, né? 30 conto a mais é muito pouco, só que você vai ter uma placa B350. E é engraçado que a B350 o PCI já não é blindado, vai entender isso. Você tem até, aparece um LED RGB aqui, ó, na ponta, tá vendo? Bom, eu não indico você comprar essa placa para fazer overclock não. Ela deve vir sim atualizada o Ryzen 3000, só que não indico fazer overclock nessa placa, porque eu não acho que a BIOS segure nenhum VRM. Você vê que nem dissipador você tem no VRM, então esqueça o overclock. Isso aqui compensa-se no sentido que você tem um VRM um pouquinho melhor do que a A320, te dá uma folga a mais, só isso. Então você trabalha mais folgado com Ryzen 7, né? Então você pode pôr o seu 3700X nela, por exemplo, trabalhar em estoque. É nesse sentido que eu acho que é válido ter uma garantia que é o dobro do tempo. Então é esses dois sentidos que essa placa se justifica com relação à A320. Aqui você tem uma placa que eu só indico para Ryzen 3 e 5. Aqui você já pode colocar um Ryzen 7 e ter o dobro de garantia. Basicamente isso é a diferença de R$30. Agora aqui a gente já cai na Combat através do Shopee. Um abraço pessoal da Combat, tamo junto. Na B450 DS3H com Wi-Fi. É uma placa bem interessante. Eu já falei muito bem dessa placa, tem inscrito que já comprou, que já provou. Temos um youtuber com essa placa também falando que a placa é boa. 649, o diferencial aqui é o frete grátis, e aqui você pode parcelar a sua compra. Então, além de a placa ser uma placa ok, uma B450 justa, entendeu? Vai ter atualização de BIOS para Ryzen 5000, uma coisa boa, né? Você vai ter a questão do frete grátis no cartão e ainda o Wi-Fi por 649, que é um preço bem interessante. A gente entra no nicho já de placas aqui na Kabum, um abraço para Kabum aí de novo, de placas mais tops. Então a gente tem essa B450 Plus Gaming por R$720, com o cupom dos parceiros vai cair 30 e poucos reais aí, então ela vai sair na faixa de 685 aproximadamente, 685 é um preço bom, principalmente se você levar em consideração que é a TX, tem um PCI reforçado, ó. Interessante, PCI Express reforçado, uma placa bem grande, né? E a Asus é uma placa bem confiável, a gente curte muito Asus, a gente indica muito Asus aqui no canal, porque realmente tem uma das melhores BIOS do mercado, uma das BIOS mais confiáveis. É um preço interessante, 685 com uma placa desse porte. Dava até mais em conta, eles encareceram um pouquinho o preço, mas ainda está compensando. Você tem também a mesma placa, só que no padrão Micro ATX por 699. É claro, é óbvio, é lógico que não compensa, porque a mesma placa ATX está saindo mais barato com o cupom 685, 699, entendeu? Não faz diferença. E você tem a Horus M, que eu estou usando ela agora para gravar esse vídeo com você. Eu tenho essa placa, é uma placa boa, só que é uma placa de entrada da Horus. Então, assim, cara, o VRM dela é bom, uma placa justa, ok. O PCI dela é comum, não é nem blindado, tá? Então, assim,
Uma coisa que eu acho interessante nessa placa que eu tenho, os conectores aqui de PCI Express, tem bastante PCI Express, uma coisa que... PCI Express não, gente, tô ficando doido, tem bastante USB aqui, né? USB 3.0, 3.1, isso ajuda bastante. É um diferencial que eu achei interessante dessa Aorus. É uma placa legal, cara, entre ela e entre a TUF, já até conversei com o Lucas Peperaio a respeito. E antes disso eu vou falar dessa aqui que é a Steel Legend. Eu tenho a Steel Legend e a minha Steel Legend estragou, teve um problema, eu estou resolvendo esse problema. E vou ver o que vai dar, depois eu te dou maiores informações. Tem o PCI blindado, tem o RGB 749. Então você tem essa placa que é uma placa bem interessante também. O problema que eu tive com a minha placa pode ser pontual. É uma placa boa, o Lucas Peperaio já testou, já provou, inclusive funcionando com o 5600X. Explicando que tem o mesmo desempenho se você rodar numa X570, ele roda perfeitamente na B450 Steel Legend. É uma placa muito bonita também, muito interessante. Quando a gente compara essas placas, ó, Steel Legend, a Aorus M e a Asus TUF Plus, são bem semelhantes a qualidade delas, VRM, esse tipo de coisa, tá? Eu conversando com o Lucas Peperaio na live dele, ele me falou que ele prefere a Asus por conta da BIOS, porque em termos de qualidade são todas placas semelhantes. Então ele lista assim, ó, é melhor a Asus por conta da BIOS, né? Depois eu indicaria a Steel Legend, que eu acho também uma BIOS interessante, uma placa bem interessante, bem atualizada, e depois por fim a Aorus. Eu, na verdade, tenho a Aorus e tenho a Steel Legend. Minha Steel Legend deu problema, estou utilizando a Aorus. São três placas que você vai comprar assim para quem busca uma durabilidade, um custo-benefício maior. Agora, interessante essa placa aqui, que sempre os inscritos me falaram que ela era superior a essas três. E eu sempre fiquei meio assim, porque a Pop As Rock não divulgava tanto essa placa, que é a B450 Pro 4F. Incrível que pareça, realmente eu dei uma analisada e o VRM dela é melhor, cara. Inclusive roda melhor processador com um TDP mais alto. Então, por exemplo, o diferencial dela com relação a essas três vai ser rodar aí, por exemplo, um 3900X em estoque, na área de overclock, tá? 3900 em estoque. 5800X deve rodar com uma folga um pouco maior, entendeu? É um diferencial interessante que ela tá até mais em conta, ó, 679 aqui no tiozão, só que na Kabum tá mais barato. Tá 689, eu passando pano pra Kabum. Só que aqui, ó, cara, é 689 e o cupom dos parceiros da Kabum vai cair, sabe quanto? Quase R$35. Então ela vai ficar na faixa de 665. Então ela vai ficar em torno de R$15 mais barato com relação a terabyte. Por isso que eu tô falando que é mais barato você comprar pela Kabum. É a mesma placa. Tá vendo? Mesma placa. Então tá aí, cara, um produto interessante, me surpreendeu positivamente. Eu analisei a tabela dela dessa placa de VRM, realmente ela tem um VRM um pouquinho superior às demais placas, e é estranho que a ASRock não divulga tanto essa placa. Você entra no site da ASRock, você coloca lá modelos de placas mães, essa placa nem tá lá no bolo, né? É uma coisa estranha, né, cara, com um VRM melhor. Mas tá aí, não é uma placa bonita, mas é uma placa boa, entendeu? Então esse eficiente tá aí pra você. E a gente tem a Elite, cara. A Elite é top demais. Olha só o VRM aqui no tiozão, ó, blindado, PCI Express, placa maravilhosa, top demais. Né? Como eu já comentei, né, a Aorus, a relação USB 3.0 é bem trabalhada. Eu acho bem interessante isso, e hoje em dia o USB a gente precisa muito dele. 779, um pouco mais caro que as demais, mas é uma placa mais premium, né? Um pouquinho mais cara mesmo, tá aí pra você. Só que eu acho, cara, sinceridade, que compensa comprar uma Pro 4F, ou você vai pegar essa TUF aqui, a TX, ou você pega uma Steel Legend ou até mesmo uma Aorus M, entendeu? Porque você vai pagar muito caro nessa placa, na minha opinião, não faz muito sentido não, cara. E por fim a gente tem aqui uma X570 Phantom Game aqui na Kabum por 1.200. Preço interessante também, tá vendo? Phantom Game também é uma linha boa. Tem um VRM, o dissipador aí no VRM, tá vendo? Tem aí um ventiladorzinho no chipset, tem um PCI aqui reforçado, tá? É uma X570 ok. Uma placa boa, por R$1.200 é um preço interessante também. Bom, assim... E compensa comprar a X570, só para você entender. Essa placa aqui é para quem quer realmente operar o Ryzen 9 com folga. E quer fazer overclocks mais extremos. Esse tipo de placa é voltada para esse público.
Essa aqui, overclock extremo, eu acho que eu nem indico, porque é uma X570 mais básica, tá? Agora, tirando isso, né, se você não for fazer overclock, pega essa placa aqui, essa B450, tá vendo? Se você for utilizar até Ryzen 7, vai trabalhar aí, não vai ficar fazendo overclock extremo, não vai utilizar Ryzen 9, você pode pegar a B450 que ela dá conta de um overclockzinho, entendeu? Você vai conseguir colocar todo o Ryzen 7, Ryzen 9, ela até funciona o 3900 ou 5800X em estoque, né? Então você vai pagar praticamente a metade do preço. Então essa placa aqui realmente é para quem vai fazer overclock extremo e quem também vai colocar aí Ryzen 9, o 3900, 3950, 5900, que é uma folga, aí você pega uma X570. Caso contrário, as B450 é a placa mais equilibrada, você vai gastar metade do preço, vai ter um desempenho justo, ok? Questão de eficiência de desempenho é semelhante. O processador aqui ele vai trabalhar mais com clock mais alto? Não, cara, isso é bobagem. O próprio Lucas Peperai já mostrou isso. Se a placa estiver dentro do TDP dela, estiver suprindo direitinho o VRM, o clock vai bater o turbo normalmente, não vai ter essa diferença, entendeu? Ele provou isso na Steel Legends, tá? O Lucas ele provou isso nessa placa com o 5600X. Então tá aí para vocês as opções. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço, tamo junto e até a próxima.